As 7 trombetas do Apocalipse, elas já foram tocadas, estão sendo tocadas ou serão tocadas? Quer saber? Fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Eu tenho recentemente gravado alguns vídeos sobre os contextos dos capítulos do livro do Apocalipse. Então segue aqui algumas dicas aqui sobre a leitura, a estrutura do livro, e isso com certeza vai te ajudar a entender, a compreender melhor esse livro tão importante da Bíblia. Eu queria aproveitar esse momento para agradecer você inscrito no canal. Estamos chegando à marca de 20 mil inscritos, e quando chegarmos a essa marca, gostaria de fazer uma live sobre os assuntos do canal, sobre a minha pessoa e sobre a história desse canal. Vai ser muito divertido, então vamos esperar chegar aí a 20 mil. E se você não é inscrito, quero fazer o convite agora, né? Se você já curte esse canal, tem visto vídeos, então se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, e isso nos ajuda, nos motiva a continuar gravando, falando mais sobre profecias, tá? E falando sobre profecias, eu quero dizer que comecei um trabalho novo, um ministério novo de podcast. Se você for lá no Spotify e escrever Minuto Profético, você vai encontrar já o primeiro episódio que gravei junto com um amigo meu, Diego. Ele é pastor aqui na cidade de Arthur Nogueira, e nós falamos sobre as festas judaicas. Muito interessante esse podcast, tá certo? Então nos acompanhe lá. Bom, o tema de hoje é muito interessante porque ele define a interpretação das 7 trombetas. E a pergunta que eu vou tentar responder é: as 7 trombetas estão sendo tocadas, já tocaram ou serão tocadas para o futuro? Então vocês vão ver que a abordagem que eu vou tentar passar aqui para vocês é para tentar responder essa pergunta. Em que momento as 7 trombetas se encaixam na história cristã? Passado, presente ou futuro? Então vamos lá? Vamos para o texto, vamos tentar entender esse assunto muito importante. Bom, gente, tela compartilhada. Vamos agora, de forma simples, tentar entender essa introdução aí do capítulo 8, tá? Então vamos lá. Vou clicar aqui, avançando. Então olha só, eu vou passar um panorama um pouquinho rápido aqui dos vídeos que nós já fizemos, né, sobre as estruturas aqui. Então nós temos ali no capítulo 1, 2, 3, falando da introdução de João e das igrejas. Depois o capítulo 5, eu fiz um vídeo somente abordando esse tema, né, se ali é entronização ou juízo, certo? Falei sobre os 7 selos, né, se eles são no passado, presente ou futuro, né, o mesmo teor desse vídeo. E agora nós vamos aí para tem a parte do silêncio no céu, ok? É um interlúdio, mas o que importa para nós é esse pedaço aqui, ó. Só um toque das 6 trombetas, né? Juízo de Deus ao longo da história. Como entender isso? Como será que seria no passado, no presente, no futuro, está em andamento? Então vamos tentar dar uma opção, né? Então estamos tentando pegar blocos do Apocalipse, principalmente entender que o capítulo 4 e 5, o capítulo 6, que aborda aí os selos, e também ali o capítulo 8, são acontecimentos que ocorreram no primeiro século, tá? É essa a tese desses vídeos, que existe um paralelo não progressivo, mas um paralelo de acontecimentos simultâneos na história, certo? E aqui o esboço completo de Apocalipse. Em um dos vídeos eu mostrei isso. Esse foi no primeiro vídeo que eu falei sobre o esboço do Apocalipse, que o livro do Apocalipse não deve ser lido de forma linear. Então vamos aqui para o que nos interessa, o capítulo 8, do verso 2 ao verso 9. Tá? O que diz lá? Eu coloquei em negrito aqui as palavras-chave para que fique mais claro no entendimento. Então vamos lá, o que diz o texto? O texto diz assim: então vi os 7 anjos, que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-os de fogo do altar, e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e trovões.
Então, no capítulo 8, no verso 1, diz ali que Jesus arranca o último selo, o sétimo selo, e houve silêncio no céu. E aí já entra essa descrição. Então, vi. Claro, a Bíblia não está dividido certinho, né, por capítulo. Ela tem uma divisão, né, mas na hora que foi feita essa divisão, algumas coisas não foram respeitadas. Tá? Então, o capítulo 8, verso 1, faz parte dos 7 selos, da visão dos 7 selos. Agora nós temos uma outra visão aqui. Tá? Então, nós precisamos desassociar o capítulo 8, verso 1, do verso 2. Tá certo? Então, entenda essa questão. Não existe aqui não temos uma visão só em sequência de acontecimentos. Nós temos 2 blocos de visões. O visão dos selos, dos 7 selos, a abertura dos 7 selos, e temos agora um outro bloco de visão, que é o momento dos anjos que vão tocar as 7 trombetas, tá bom? Então, entenda essa premissa. O Apocalipse não está fazendo uma narrativa de acontecimentos históricos, mas está mostrando para nós blocos de visões. Eu expliquei isso no primeiro vídeo desta série, tá certo? Então vamos lá entender parte por parte aqui, tá? Então vamos lá. Vi os 7 anjos. Pode ser uma referência aos anjos que foram mencionados anteriormente das 7 igrejas. Então o fato dele falar assim, vi os 7 anjos, um artigo definido aqui, remete a algo que ele já viu. Então nós já temos 7 anjos que aparecem, um em cada igreja. Então cada igreja tem um anjo, um que anuncia, um que proclama, que recebe a mensagem e anuncia. No caso desses 7 anjos que tocam as trombetas, eles estão anunciando juízos. Então faz muita coerência entender que os 7 anjos que já foram vistos são eles que tocam as trombetas. Então eles anunciam para cada igreja ou para cada período um juízo de Deus. Tá? Então faz total coerência aí, tá certo? Se ele colocasse assim, vi 7 anjos sem o artigo, sem essa definição, poderia ser qualquer anjo, mas o fato dele ter colocado os 7 anjos, então indica algo anterior. E o que nós temos anterior? Temos os 7 anjos de cada igreja, ok? Então você já consegue ver um paralelo que essas trombetas foram tocadas também nos períodos das igrejas, ok? Então vamos lá. Ele veio o quê? Diante da presença de Deus. Ele estava na presença de Deus. Sugere que já havia realizado parte da cerimônia. Olha que interessante. Então, o anjo que vem, né, depois a gente vai falar sobre esse anjo, ele vem diante da presença de Deus e sugere que ele já havia realizado parte da cerimônia. E qual é a parte da cerimônia? Antes do sacerdote, né, que ministra no santuário, entrar no santuário, ele precisa ter feito primeiro o sacrifício. Olha que interessante. Então, ele faz o sacrifício e aí ele entra para fazer a intercessão, porque sem sacrifício não tem como ter intercessão. Ok? Muito bem. Sugere que já havia realizado parte da cerimônia, né, a intercessão com as orações dos santos. Olha só. Outro anjo. Alguns sugerem ser a figura de Jesus ministrando no lugar santo do santuário celestial. É uma possibilidade, né? No capítulo 5, verso 8, os 24 anciãos também oferecem incenso com as orações dos santos. Tá? Eles também fazem intercessão. Mas o detalhe tem um detalhe aqui, mas eles não possuem taças possuem taças e não incensário de ouro. Esse anjo ele tem um incensário de ouro, então tem uma diferença aí, tá? Então é um argumento interessante de que é Jesus fazendo essa intercessão, tá certo? Então vamos lá. Altar, mencionado ali o primeiro altar. Então sugere pelo contexto que seja o altar de sacrifício, que o anjo veio, né, e ficou de pé junto deste altar. Em 2 momentos vai aparecer altar e altar de ouro. Então nós temos 2 altares. Então um altar, esse que é sozinho, é uma menção ao altar de sacrifício, aquele que fica fora do santuário. E o altar de ouro é aquele que é recebido ali os incensos, que sobe a fumaça e tal. Ok? Então vamos lá. Oferecê-lo com as orações de todos os santos. Evidência clara de intercessão dos fiéis, que clamam por justiça ao longo da história cristã, relatada no 5º selo, do capítulo 6, verso 10, que diz aqui que as almas estavam clamando, né? Então, no capítulo 5, no capítulo 6 dos 7 selos, é mencionado esse clamor dos santos. Mas é interessante que Jesus já está
providenciando, né, a intercessão deles, tá? Porque assim, se aparece no capítulo 6, somente no quinto selo a intercessão, será que é só ali que Jesus começa a interceder por eles? Né? Então, assim, não há coerência que só no quinto selo Jesus começa a interceder. Jesus já vem intercedendo desde o momento que ele subiu ao céu. Tá? Então, isso é importante. Ele realiza o sacrifício e depois sobe ao céu para começar a intercessão. Então, dizer que ele começou a intercessão só após a abertura do quinto selo é um pouco desconexo do contexto. Então, faz mais sentido entender que Jesus já está respondendo o clamor dos santos. Tá certo? O altar de ouro, como eu havia falado, é uma mobília no lugar santo do santuário celestial que está sendo oferecida às orações dos santos. Então, para que o sacerdote fizesse a cerimônia da intercessão ali em frente ao altar de ouro, o altar de incenso, primeiro era feito o sacrifício lá fora e depois o sacerdote entrava e onde ele colocava o sangue nas pontas do altar ou jogava o sangue sobre a mobília ou no véu que tinha ali que separava o santo do santíssimo. Então, nós temos aqui esse momento de intercessão, ele acontece somente após o sacrifício, ok? O que mais? Fumaça do incenso, né? Um paralelo com a fumaça do tormento após a manifestação da ira de Deus, sem misericórdia. No capítulo 14 você tem aí a fumaça que sobe, né? Como um tormento. Nesse caso, não. Essa fumaça do altar de ouro são a intercessão dos santos, né? Tem um paralelo ali, né? Entre as duas fumaças, certo? Uma falando de misericórdia, mostrando misericórdia, e a outra sem misericórdia. Isso é muito importante para nós, tá? Para o nosso entendimento. Agora, olha só outro detalhe aqui interessante, né? Falando sobre o incensário, que encheu de fogo do altar e atirou à terra. No livro do Stefanovic, né, o professor de teologia da Andrews, ele tem um livrinho chamado Apocalipse de João, e ele fala sobre uma menção da Mishnah, falando sobre o sacrifício diário. Olha que legal. Ele diz o seguinte: essa cena, que é a cena do sacerdote, que ele vai lá, ministra lá dentro, depois chega e joga o incensário no chão, né, sobre a terra ali, e aí depois o sacerdote toca uma trombeta. Olha só. Ele diz assim: essa cena reflete os rituais diários do templo terrestre. Depois que o sangue da oferta era colocado no altar de sacrifício, ele era derramado na base do altar. Tá? O sacerdote designado pegava um incensário de ouro e o enchia de brasas do altar. E então levava o incenso para dentro do templo e o oferecia no altar de ouro, dentro do lugar santo. Após oferecer o incenso, olha só, a cena igualzinha que acontece no capítulo 8, do 2 ao 5 lá. O sacerdote saía do templo e soltava o incensário no chão entre o altar de sacrifício e a entrada do santuário, provocando um barulho bem alto. Nesse instante, 7 sacerdotes tocavam suas trombetas, marcando o fim dos rituais diários, não o final do sacrifício, mas sim da cerimônia diária. Tá? Então nós podemos entender o seguinte: o primeiro leitor ali do Apocalipse, o judeu do primeiro século, podemos dizer assim, ele entendia que o capítulo 8, apesar que naquela época não estava dividido em capítulos, mas você entende, quem pegou o livro do Apocalipse e leu essa cena introdutória das trombetas, entendeu que fazia parte do final, que isso era após o final do sacrifício, tá certo? Que após a cerimônia do diário do sacrifício, os sacerdotes tocavam a trombeta. Então, nós podemos tentando concluir que essa cena introdutória das trombetas está nos remetendo para após o sacrifício de Jesus, tá bom? Ok. E nós vemos ali que aparecem trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Isso é uma manifestação divina que acontece no Êxodo, também aparece em Apocalipse, em alguns capítulos, tá certo? Então vamos lá, conclusões. O que eu posso concluir pela leitura e pela apresentação que eu fiz até agora? Então vamos lá. Essa é uma cena de intercessão e juízo. Né? Não estou dizendo que só intercessão, mas tem juízo. Pelo fato de atirar o incensário sobre a terra, ela se torna o alvo do juízo divino, né? Com misericórdia. Bom ressaltar, diferente de Apocalipse capítulo 15, que ali apresenta o final da graça e o início da execução do juízo de Deus sem misericórdia.
tá certo? Então, nós temos aqui, ao atirar o incensário sobre a terra, ela se torna o alvo do juízo divino. Ok, juízo como? Misericórdia. Anunciados pelas 7 trombetas. Então, cabe agora às 7 trombetas anunciar juízos que viriam. Interessante, quem são esses anjos que estão anunciando? São os anjos das 7 igrejas, que nós vimos anteriormente. Está entendendo? Então, esses juízos, eles já acontecem desde o sacrifício de Jesus. Deus já tem levantado juízos com misericórdia sobre os ímpios. E haverá um momento, então, que o juízo virá sem misericórdia. Tá certo? Então, o que mais? Não é o fim da intercessão, mas é o início, evento iniciado após a ressurreição de Jesus. O fato de ter muito incenso e esse incenso, essa fumaça sobe até Deus, a gente vê um caso claro de intercessão, né? Seguido de uma resposta de Deus ao clamor dos santos. Evento esse diferente do capítulo 15, né? Que diz, se consumou a cólera de Deus. Então, no capítulo 15, nós temos ali um momento em que a graça, ela acaba, a misericórdia acaba. No capítulo 8, nós temos um momento de intercessão, momento de juízo, mas com misericórdia. Entende a diferença, o paralelo? Momento de juízo com misericórdia e o momento de Deus, no capítulo 15, sem misericórdia. Essa cena do capítulo 8, do 2 ao 5, é realizada no lugar santo para o pátio, sugerindo que o processo do juízo não terminou. Diferente do capítulo 15, verso 5, que diz o seguinte: olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Então, no capítulo 15, a gente vê claramente o lugar santíssimo. E nós sabemos, quem entende os rituais do santuário, sabe que o lugar santíssimo, ele aparecia em cena quando era um momento de juízo. Tá certo? Muito bem. O incensário é atirado à terra, e não a mobília do santuário. Percebe a diferença? O anjo sai com o incensário e ele joga na terra. Ele não tira o altar de ouro, que é o altar de intercessão, ele não derruba, ele não termina com a intercessão. Então, a intercessão continua, entende? Indicando que a intercessão continua, o que havia concluído era o sistema de sacrifício abolido pela morte substituta de Jesus. Então, na cena, a gente não vê sacrifício, porque o sacrifício já foi feito, tá certo? Há uma progressão, o Apocalipse realmente ele mostra uma progressão, mas sempre ele tem esse viés, ele retorna para depois ampliar, tá certo? Outro ponto importante, o capítulo 8, do 2 ao 5, é uma alusão e retomada do início do ministério de intercessão de Jesus no santuário celestial. Quando isso? Após a sua ascensão e o início do juízo de Deus contra os inimigos do povo de Deus. Logo, seu marco temporal de realização está no 1º século depois de Cristo. Tá? Então, como podemos ver isso de forma panorâmica? Então, eu vou deixar aqui uma sugestão. Então, vamos lá. Temos aqui a linha do tempo. O ano 31, um ano da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. A linha do tempo, aqui até o fim dos tempos. E eu coloquei o ano 70 depois de Cristo. Por quê? Já vem a sugestão de interpretação. Vocês vão entender. Nós temos as 7 igrejas, né? Entendemos que as 7 igrejas elas são cartas pastorais, né? São para o primeiro leitor do 1º século, como eu já falei em outros momentos, mas entendemos que a interpretação profética são períodos de tempos na história em que algumas características do cristão elas são evidenciadas, tá certo? Então nós temos a primeira igreja de Éfeso até a última igreja, Laodiceia, a igreja morna, a igreja relativista, a igreja pluralista, uma igreja que não tem uma verdade absoluta, né? É uma igreja que nós entendemos que é o período do tempo do fim. E essa igreja vai até quando? Até a mensagem ser proclamada e fechar o tempo da graça, o fim da graça. Então, essa igreja existirá até o momento em que Jesus termina o seu ministério no santuário celestial. Cada igreja tem sua característica que é revelada através da era cristã. Aí nós temos o período dos 7 selos. Vou colocar aqui. Os 7 selos, também começando no ano de Jesus, ali da ascensão de Jesus, né? Eu falei um vídeo aqui dando uma sugestão
que é a proclamação do Evangelho, pode ser os sinais da volta de Jesus. Então, cada selo é aberto num período, né, em um momento específico da história, tá certo? E e o último selo, aí vem uma sugestão minha de interpretação, esse sétimo selo pode ser o momento do início do milênio, como um período de silêncio, ou o momento final, que é aberto todos os livros, né? Interessante que esse livro que é aberto tem 7 selos, ele só é revelado o seu conteúdo no juízo final, tá certo? Então, tem uma possibilidade que o sétimo selo, esse silêncio no céu, seja esse momento de expectação do evento, do mistério, né, da realização de Deus. Então, tá aqui. Vai até o juízo final. Eu coloquei aqui para você identificar, né, o período aqui do final da graça, temos o milênio, né, de Apocalipse 20, e o juízo final de Apocalipse 20 também, a partir do verso, se eu não estou enganado, 11. Tá? E aonde entra, então, as 7 trombetas? Lá vai minha sugestão aqui. Tá? Então, nós temos a partir do ano 70, que é um juízo que caiu sobre Jerusalém, tá? Sobre os ímpios ali, pessoas que rejeitaram o Messias e perseguiram ali já os primeiros cristãos. Então nós temos uma sequência aí da primeira trombeta, da segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e a sétima, contando como se fosse a volta de Jesus. Então perceba que existe um paralelo, um sobreposto, uma sobre a outra. Não é um paralelo perfeito, período perfeito, exato. Você vê que eu coloquei um pouquinho distanciado aqui para vocês terem mais ou menos uma noção. Não é um período perfeito. O primeiro selo tem que ser com a primeira igreja. Então é mais ou menos perto dos eventos aqui. Então vamos lá. Igrejas ressaltam a característica do crente. O selo é juízo sobre o crente. Tá? Sobre o crente. E as trombetas são juízo sobre os ímpios, aqueles que não quiseram nada com Deus. Uma resposta que eles estão perseguindo o povo de Deus. Ok? Então essa é a sugestão. Então eu entendo, pelos meus estudos, que as 7 trombetas elas são tocadas a partir do 1º século e elas vão até a volta de Jesus. Ok? Perceberam que interessante? Que o livro do Apocalipse, para você entender, você precisa ter um pano de fundo das cerimônias do santuário. Eu já gravei alguns vídeos aqui no canal sobre o santuário em si e as cerimônias. Então João tinha em mente essas cenas, essas cerimônias que aconteciam. Então, na minha humilde opinião, as 7 trombetas já estão sendo tocadas desde o 1º século, né? E nós estamos vivendo o momento da 6ª trombeta. Há alguns que dizem que a 7ª já começou devido aos eventos finais, tá certo? Mas ainda estou trabalhando nesse contexto. Acredito ainda que a 7ª trombeta ela tem início como a volta de Jesus, que também é um anúncio, é também um juízo para os ímpios, tá certo? Se você gostou do vídeo, entendeu, coloque aí, dê um seu like. Se você tem alguma dúvida, um questionamento, pode colocar nos comentários. Eu gosto ali de tentar responder. Só quando as pessoas às vezes passam um pouquinho dos limites, né? Discordar, todo mundo tem o direito de discordar, mas coloque argumentos, né? Fala, eu não entendi isso, eu concordo, eu penso diferente por causa disso. Isso com certeza vai me ajudar no meu crescimento e vai ajudar também no crescimento dos nossos inscritos aí, tá certo? Um forte abraço para você, nos vemos no próximo vídeo e não se esqueça, Minuto Profético, nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu!